rodeio de Novo Horizonte inicia-se na década de 60, no ano de 1967, quando o Lions Club, presidido pelo Dr. Rochael José Tomitão Costa, o Rotary Club, presidido pelo Dr. Sérgio Diniz Palma, fizeram uma junção e criaram uma diretoria junto com a sociedade de Novo Horizonte, pessoas que estavam bem relacionadas com a vida no campo das fazendas, fizeram o primeiro rodeio, que foi um rodeio beneficente. Naquela época, o rodeio foi feito no estádio Josué Quirino de Moraes, o Quirinão. Era um campo de futebol que foi adaptado. E o rodeio, na verdade, era um rodeio amador, né, onde as fazendas mandavam seus peões para fazer várias modalidades. A principal modalidade era o rodeio no cutiano, rodeio tradicional, onde mostrava exatamente o trabalho que os peões de fazenda faziam nas fazendas. Tinham que domar os cavalos. Então, eles vinham, montavam no cutiano, faziam toda aquela competição. Tinha também a prova do laço de couro, prova da cadeira, prova do chapéu e também a queima do alho. E essa tradição, as comitivas que existiam para trazer o boi do Goiás, em Minas Gerais, para São Paulo, para serem engordados aqui ou ser abatidos aqui em São Paulo. Na época eram poucos frigoríficos, tinha o frigorífico dos ingleses lá, Swift, era o que mais em Barretos, né? Então, a boiada era conduzida por comitivas de peões que levavam burros e mulas, levavam cozinheiro, tudo. E dessa viagem toda, a hora que foi o rodeio de Novo Horizonte, tentou retratar isso de uma maneira bem fiel, né? Então, era comum a prova da queima do alho. O que é a queima do alho? Todos os cozinheiros de comitiva da época, né? Era feita uma prova realmente, cada um fazia a sua comida e tinha uma comissão que experimentava a comida lá e dava o prêmio para alguém, né? Esse cozinheiro era muito importante nessas comitivas porque a função dele não era só cozinhar, a função dele era ir na frente da boiada, procurando um lugar seguro para que tivesse espaço para os bois descansarem, beber água. Então, geralmente era próximo a um rio, ele precisava de água também. E a comida era muito simples, era o arroz, o feijão, era a paçoca de carne seca, mas era a carne desidratada na lata que eles falavam, colocavam a carne, sal, outra camada de carne, sal e essa carne desidratando, que era o jeito que eles tinham de conservar isso para não estragar. Isso tudo levou para dentro do rodeio, né? Então, existia essa competição e ela era uma competição que era feita por os diretores, julgada pelos diretores do próprio rodeio, onde elegia a melhor comida. E esse, então, vencedor receberia as honras de ter feito a melhor comida. Também queria citar para vocês uma das maiores belezas do nosso rodeio, que foi o desfile de cavaleiros. Esse desfile ele chegou a ter mais de 1.000 cavalos nas ruas de Novo Horizonte. Normalmente ele era no último dia de rodeio, no domingo de manhã. Então vinham comitivas do estado de São Paulo inteiro aqui, cidades participaram dos desfiles. E nós tínhamos uma importância muito grande, onde Novo Horizonte tinha as 3 melhores comitivas e sempre estavam desfilando aqui e no estado todo. A comitiva do seu Gino Biasi, a comitiva da Dona Guiomar do seu Lucílio Machado e também do seu Adalto Castilho. Eram as 3 melhores comitivas que nós tínhamos, as maiores, que faziam o glamour do nosso desfile. O desfile também tentou retratar de uma maneira como se fazia quando tinha uns bois soltos na rua, mas tinha os chefes de comitiva. No meu caso, o meu tio Henrique Tomitão Cardoso era um deles, né? E
E os chefes de comitiva andavam com os burros soltos na rua durante o desfile, com os cargueiros todos, que os cargueiros eram o equipamento que o cozinheiro usava, né? Tava as panelas dele ali dentro, tudo chapa de fogão a lenha, tudo isso, né? E só faltou os bois soltos na rua, que mais ia dar problema. Isso. Mas era o que se fazia na época, né? Os boiadeiros que mais famosos aqui de Novo Horizonte, que traziam bois lá da Goiás, de Minas, era o seu Gino Biasi, família Biasi, né? O seu Pedrinho Carneiro, o Juca Laurindo, meu tio Henrique era um condutor de boiada também. Então, assim, então isso tudo foi tentado trazer para dentro do rodeio de Novo Horizonte, em 67, foi o primeiro rodeio, pensando em mostrar para o pessoal da cidade como era feito a vida do boiadeiro realmente, tá? Como era feito esse dia a dia, era uma vida sofrida, mas chuva, sol, tudo mais, mas era o que existia. Então era uma tradição que mostrava todo o processo que foi aquelas fazendas de pecuária. Então se juntava no desfile, o desfile era uma história daquilo que acontecia nas fazendas, né? Então isso foi muito bonito e muito gratificante. Foi o maior desfile de todos os tempos dentro do Brasil, foi feito em Novo Horizonte. Nenhuma cidade teve desfiles da melhor qualidade e quantidade como Novo Horizonte teve nessas épocas. A comissão do rodeio, os integrantes que faziam o rodeio acontecer, eles criaram uma roseta de couro muito bacana e pendurava aqui na camisa, né? Então era uma forma de identificar quem era o pessoal da comissão do rodeio. E era uma coisa que envolvia a cidade toda. Eu lembro o pessoal do Banco Mercantil de São Paulo na época, o seu Semi Tayar, que era o gerente, o pessoal, praticamente todos eles ficavam na portaria, vendendo ingresso, que era o pessoal de banco e tal, né? Cuidava da parte financeira daquilo ali. Tinha outros grandes nomes aqui dentro do Horizonte, Renato Arone, Renato Arone era o secretário lá, ficava no palanque, anotando a nota dos peões todos, né? Meu pai, vice-presidente, foi juiz de rodeio por muito tempo, ele, meu tio Henrique, e o Iraci Marcones, que era um amigo deles lá de Adamantina, Iraci Marcones, Carroça. Então esses três eram quem julgavam o rodeio aqui em Novo Horizonte. E ele vai indo numa forma bem amador, onde o peão se chamava peão de boiadeiro. Justamente por quê? Porque ele trabalhava com as boiadas na fazenda. Então, a partir de 1974, onde, na gestão do prefeito Roberto de la Tonha, cedeu uma área para construir o primeiro estádio de rodeio da América Latina, que foi em Novo Horizonte, o estádio Ferradura. Nessa ocasião, o rodeio começou a se profissionalizar, e aí passou-se não a chamar mais de peão boiadeiro, e sim peão de rodeio, onde foi feito um trabalho de profissionalização desses peões através do Zibiasi, que foi um presidente muito ativo que nós tivemos dentro do rodeio. Ele fez todo um trabalho de profissionalização, com carteira reconhecida de trabalho, enfim, para que eles pudessem ter uma profissão verdadeira. E saiu tudo isso de Novo Horizonte. A partir daí, nós tivemos uma fase áurea do nosso rodeio, né? E começa no ano de 1980 até 84, onde nós criamos uma equipe de provas de laço ao bezerro, tambor e baliza. Essa equipe era em torno de 10 a 11 garotos na época. Essas pessoas foram treinadas pelo Jairo Martins de Oliveira, que foi, na época, um campeão brasileiro dessas modalidades. Veio para Novo Horizonte e montou essa equipe para que pudesse competir no estado de São Paulo inteiro. E o ano de 1982 foi considerado por muitos o melhor rodeio que Novo Horizonte fez. Naquela época, o presidente era o Zibiasi,
Meu pai era o vice-presidente e eles fizeram um rodeio muito grande, um rodeio que assim, lotou as arquibancadas com muitas coisas, muitas modalidades. E foi ali a final do Campeonato Paulista de Provas de Laço. Vieram 9 cidades de todo o estado de São Paulo com seus participantes para essa final do Campeonato Laço de Bezerro, onde tínhamos a categoria juvenil e a categoria adulto. E nós vencemos nas 2 categorias. Na categoria adulto, a Daldinho Castilho venceu, e na categoria juvenil eu venci a prova de Laço de Bezerro. Então foi um ano de muita glória para Novo Horizonte, naquela época, né? Foi ali que o seu Zibiase, como presidente do rodeio, se elegeu como prefeito de Novo Horizonte. O rodeio foi feito no mês de outubro. Tem 2 motivos aí, né? O aniversário da cidade, comemorado nessa época, e o feriado de Nossa Senhora de Aparecida. Então, sempre no rodeio, quem participou do rodeio sabe, né? Passa a imagem de Nossa Senhora toda vez, dentro da pista. E era uma maneira de agradecer a Santa, né? Tinham bastante provas no rodeio, né? Tinha a mesa da amargura, tinha a prova do leite, tinha a pega do garrote. A pega do garrote era a equipe de 3 pessoas que tinha que sair correndo, soltava um animal na pista, se pegar ele, derrubar e amarrar. E a felicidade nossa, a equipe do meu pai acabou ganhando, mas meu pai quebrou uma costela nesse dia. E a mesa da amargura você sentava na mesa, 4 pessoas, 5 pessoas numa mesa, soltava um boi bravo. Ele vinha para pegar o pessoal e quem não tinha coragem levantava e saía correndo. O último que ficasse na mesa era o que ganhava o prêmio. Tinha a prova do leite. A prova do leite soltava uma vaca. Uma não, eram várias vacas que soltavam na pista. E tudo equipe de 3 pessoas também. Então eles tinham que pegar essa vaca, tirar o leite dela, encher uma garrafinha de, 200 ml e chegar na frente do juiz e beber esse leite. Então quem conseguia chegar lá, ganhava o prêmio também, chegar primeiro, né? E outras provas que tinham também no rodeio, que era uma brincadeira para todo mundo divertir, o pessoal gostava muito, era o pau de sebo, né? E lá na ponta do pau era colocado um valor em dinheiro e quem conseguisse subir, mas o pau era inteirinho, cebado, né? A pessoa começava a subir, caía, era divertido isso aí. A leitoa, né? Pega da leitoa também, tinha. Cebava ela tudo, passava gordura nela e soltava. Quem conseguia pegar ganhava a leitoa. Era a diversão que tinha na época, era essa aí, e era muito gostoso, muito prazeroso. O povo se envolvia muito, o pessoal que estava na arquibancada, torcia para uma equipe, torcia para outra. Era bem bom essa época do rodeio. Em agosto de 1989, eu já participava da comissão do rodeio de Novo Horizonte, mas me virei o presidente do rodeio junto com uma comissão de vários amigos. E dali para frente, eu e meus companheiros tocamos o rodeio por 10 anos. E aqui estamos para poder passar um comentário sobre vocês da minha época de presidente do rodeio. Começamos em 89 e dando uma sequência de muitos anos de uma outra diretoria. E começamos com rodeio de cavalo, rodeio de touro. Lembrando que o rodeio de touro no Brasil, quem trouxe o rodeio de touro para o Brasil foi o senhor Sebastião Procópio, um grande amigo nosso que hoje é juiz de rodeio para o Brasil inteiro. Tá? Na nossa época a gente fazia muitas brincadeiras, principalmente no domingo à tarde, como pega do garrote, prova do leite, os desfiles, principalmente. A gente fazia, por conta do Clube de Rodeio de Novo Horizonte, o concurso da rainha e os desfiles. Nós trazíamos mais ou menos na época que Novo Horizonte não tinha toda essa fartura de cana que tem hoje, então nós tínhamos muito os desfiles, nós fazíamos 750 a 800 cavaleiros nos nossos desfiles aqui de Novo Horizonte. Um dos principais locutores aqui da nossa cidade é o Rudinho Biasi. Nós temos também o Luiz Henrique, temos Marcinho Procópio. Na época que a gente iniciou,
a gente não estava tudo estruturado para isso. Nós tínhamos um palco aqui em Novo Horizonte, no nosso recinto, que era totalmente de madeira e tudo. Um dos primeiros shows que a gente trouxe foi Felipe Falcão. Depois, em 1997, a gente começou com o show mais pioneiro de tudo, e o pessoal começou a pedir show. Nós começamos com Chitãozinho Chororó, trouxemos César e Paulinho, trouxemos Sérgio Reis, trouxemos Teodoro Sampaio, Leonardo. Em 1989 foi o último show que a nossa comissão trouxe, foi um show de arrebentar. Eu conheci aquele motoqueiro que todo mundo chamava motoqueiro maluco, que era o motoqueiro Gini Five, pulava-se de rampa, aquele cheio de fogo para lá e para cá e tudo, e aquele show espetacular dentro da arena que o povo adorava. Trouxe também aqui o Palhaço Meia Sola, que todo mundo conhecia, aquele japonesinho que vinha e fazia uma estrutura, um espetáculo de brincadeira com o público na cidade. Era muito bom. A primeira madrinheira dos peões, de pegar os peões no cavalo lá, a Kelly Trindade, ela foi a primeira. Aí trouxemos 2 anos seguidos, ela fazia a abertura dos rodeios, a nossa querida Jaime, e fazia aquelas aberturas. Ela trazia um cavalo branco, a coisa mais linda, o povo admirava muito. Os rodeios, principalmente no último dia, que era o domingo, era 4h30, 5 horas da tarde, a gente estava fazendo já a semifinal do rodeio. Aqui 8h30, 9 horas, a gente já estava fazendo a final, e em seguida a queima de fogos, que naquela época existia. Hoje já não se pode mais fazer. É isso que aconteceu lá atrás. No ano de 1987, que foi junto com o show no ano do show do Chitãozinho Chororó, nós demos 5 motos para boi, premiação de boi, e 5 motos para cavalo, contando assim as cilindradas das motos. A primeira 150, a outra 125, e assim vinha, até vinha uma borboletinha em 5º lugar. Lembrando-se que naquela época o rodeio da minha época chegava na semifinal, na final voltava-se tudo a 0 ponto. Então competia só 5 peões. Hoje não, hoje é um campeonato. A pessoa o peão começa montando hoje em março, que é as primeiras rodeios do Brasil, e vai se contando ponto, até novembro, onde é a final, que nem uma corrida de carro. Começa num país tal, vai somando ponto, até chegar na final, que ele vai concorrer a um prêmio muito grande. E isso é o que acontece hoje. Naquela época, não. Então o peão já saía ali, já saiu com o seu carro, com a sua moto em primeiro lugar. Isso foi em 87. Em 88, que foi o único ano da história de Novo Horizonte, que nós demos um Fusca 0 km para boi e um 0 km para cavalo. Os outros 4 prêmios foi em dinheiro. Foi o único ano, foi em 88. E o rodeio de Novo Horizonte, há anos e anos atrás, foi o 3º rodeio do Brasil. Era Barretos, Pau de Faria e Novo Horizonte. Eram os 3 maiores rodeios, mas isso falando em rodeio, nada falando assim em show. Quem gostava de ir lá para assistir montaria de cavalo, que era o início, só tinha cavalo. Depois que o Sebastião Procópio foi para os Estados Unidos e voltou e trouxe para cá o rodeio em touro. Por sinal, ele tinha um boi que chamava Palácio. Eu lembro até hoje isso, faz mais de 30 anos. Esse touro, o boi era tão manso, ele puxava no cabresto até lá no meio da arena, amarrava num palanque, que é esse chamado, da arena. O peão montava, dali esse boi saía, que hoje sai do brete para todo mundo. Foi quando ele trouxe para cá a primeira vez. A importância dessa festa para a cidade é tão grande, por causa dessa cultura que Novo Horizonte tem em sentido do rodeio, em sentido de tudo. Tanto é que
A maior tropa do rodeio da América Latina, por mais de 15 anos, está implantada dentro do Novo Horizonte, que é a tropa da UER, que é do Valtinho e do Roberto Biasi. Está em destaque até hoje. O único peão de cavalo que ganhou há 50 e tantos anos atrás a montaria de cavalo, tanto no Brasil, mas como que ganhou aqui na festa de Novo Horizonte. Ele ainda está vivo com 90 e tantos anos. É o nosso amigo Parafuso. É a única pessoa que está vivo até hoje que fez a primeira montaria há 50 e tantos anos atrás. Nenhuma cidade do Brasil tem esse privilégio que nem a gente tem até hoje. Muito bom. Foi maravilhoso as festas que eu participei como presidente, junto com a minha comissão. Eu sozinho não fiz nada. Fiz junto com uma diretoria, uma comissão, tudo junto comigo. Meu nome é Antônio Carlos Laia Cristóvão, conhecido como Português, nascido em Novo Horizonte em 1966 e fui presidente do Clube de Rodeio de Novo Horizonte do ano de 2000 a 2010. Pegamos o rodeio de Novo Horizonte e tinha uma responsabilidade muito grande, porque o Novo Horizonte era o berço do rodeio, não em termos de shows, mas de rodeio em si. Então nós herdamos do Biasi, do Rubinho, do Totinho, pessoal que fazia um rodeio, um grande rodeio. Então quando a gente pegou esse rodeio, a gente queria fazer uma festa grande, mas em termos de rodeio. Naquela época já começou a ter os primeiros shows, onde a gente também tinha que incrementar com show, né? Shows naquela época já era bastante caro, mas nós nunca perdemos a essência do rodeio. Novo Horizonte foi conhecido como o maior rodeio de arena do Brasil. Já no meu segundo ano de rodeio, instalou-se o Arena de Ouro, que era um troféu que premiava o rodeio como um todo, né? E os 10 anos a gente ganhou como melhor rodeio em cavalo. Eu fui agraciado nesses 10 anos como 4 anos melhor diretor de rodeio. Então foi uma fase muito boa. Nunca esquecendo o que valia para Novo Horizonte era o rodeio, onde a gente valorizava o peão, né? Os peões não queriam muita coisa, eles só queriam uma quadra coberta, um chuveiro quente, uma segurança, uma comida boa. Novo Horizonte sempre fez isso na minha época, né? Então logo no começo, primeiro ano, muita dificuldade, porque nós não tínhamos material para vender essa festa, não tinha fotos, eu não tinha quase nada para poder vender essa festa. Quando fomos vender essa festa, a gente começou a criar cotas de patrocínio e era muito difícil, eu só estava meio que mal acostumado. Mas graças a Deus, em poucos anos, nós tínhamos a usina São José da Estiva, que era um patrocinador de uma vida inteira, sempre com o primeiro prêmio, dando um carro, e no meu fim do rodeio, ele já era o 9º patrocinador. Quer dizer o quê? A gente conseguiu trazer todos os interessados em patrocínio do rodeio para dentro do rodeio de Novo Horizonte, né? Então foi uma fase muito boa, o rodeio cresceu muito. A gente era um pouco exagerado, porque a gente trazia todos os profissionais do rodeio. Aqui era o lugar onde todos se encontravam. Então aqui nós tínhamos 15 locutor, 30 boiada, 20 tropa, e isso só acontecia aqui. Nem em Barreto, nem em outro lugar do país acontecia. E no começo, o rodeio de cavalo é um rodeio que estava perdendo muito espaço. Ele tinha poucos tropeiros, e esse rodeio de cavalo não dava a emoção que dava o rodeio de boi. E essa foi uma bandeira que o rodeio de Novo Horizonte pegou. Através de mim, da nossa comissão, a gente quis mostrar que o rodeio de cavalo era possível. Já em 2004, eu fiz 2 semanas, 10 dias de festa, e a primeira semana só rodeio de cavalo, onde eu trazia os gaúchos, paraguaios, já fazíamos um rodeio internacional naquela época, e fazia 8 montarias diferentes em cima do lombo de um animal. Desde montaria de burro, gurupa, e aquilo nós mostramos que era possível, sim, fazer um rodeio só de cavalo. O Novo Horizonte pegou essa bandeira e conseguimos valorizar o rodeio de cavalo. Então essa é uma importância muito grande, numa época muito difícil para o rodeio de cavalo. E muitas coisas boas aconteceram no Novo Horizonte. Como eu te disse, a Novo Horizonte fazia um rodeio com mais de 100 montarias em cavalo. Aí depois veio o rodeio mais moderno, né? Onde nós tínhamos que fazer um rodeio completo. Outra que é o rodeio completo. Então nós temos touro, temos cavalo, temos sela americana, temos berbeque. Nós fazíamos um desfile de rodeio aqui com 800 animais desfilando, né? É uma coisa que mostrava a cultura, antes de qualquer coisa, de um povo. E o rodeio de Novo Horizonte, nós criamos um slogan aqui registrado, que chama Novo Horizonte 100% rodeio. E fomos agraciados com muita coisa boa. Por exemplo, a Discovery lançou um documentário no Brasil que chama Discovery Atlas
Atlas Brasil, o que é? Ela falava do futebol, do carnaval, do Amazonas, de rodeio, muita coisa. E ela escolheu o rodeio de Novo Horizonte. E esse Atlas Brasil até hoje passa na Europa, nos Estados Unidos. Então é uma coisa que leva o nome de Novo Horizonte. A própria Record Internacional também fez várias grandes matérias aqui em Novo Horizonte sobre rodeio. Então tudo que precisava de rodeio era Novo Horizonte. Tanto é que a Glória Pérez, quando foi escolher a novela América, ela foi para Barretos, mês de agosto. Chegou lá, ela falou, eu queria um rodeio de tradição, eu não quero um teatro. E naquele dia eu estava lá. Fui procurado pelo André Dias, que era o que comandava os artistas da Globo, e a Glória Pérez teve interesse de vir para cá. Quando ela chegou aqui no Horizonte, onde trouxe todos os artistas, o laboratório de rodeio que ela fez para fazer a novela América, que até hoje foi o segundo maior público de novela do Brasil, ela fez no Novo Horizonte com a gente. Ficou aqui 4 dias, onde ela ficava até 7 horas da manhã no hotel, onde ela conheceu o Toro Bandido, conheceu o Tião, conheceu o Carreirinho, que era o Doidinho, enfim. Então assim, foi uma fase muito boa. Todos os prêmios que tinha que ganhar de rodeio, a gente ganhou. Quando você ia numa festa que anunciava que Novo Horizonte estava ali, aquela festa se engrandecia. Então, com muita humildade até que eu falo, mas Novo Horizonte fez um rodeio de arena, o maior rodeio do Brasil, que até hoje a gente não se vê por aí. E há poucos dias atrás agora, uma comitiva de Novo Horizonte esteve nos Estados Unidos, até foi na final da PBR, que aconteceu agora semana passada, e lá foi falado, os peões que estavam lá falaram, a maior final de rodeio de boi até hoje é Novo Horizonte 2008. Nunca ninguém viu uma coisa igual, onde de 10 montarias teve 9 paradas, com todos os boiadeiros aí, né? Então Novo Horizonte é isso aí, é 100% rodeio. Graças a Deus hoje, no rodeio, existe hoje pessoas como temos aqui no Novo Horizonte, a tropa WR, onde investe muito em seleção de animais, e isso está facilitando muito fazer um rodeio de cavalo. São animais geneticamente selecionados, onde dá um espetáculo muito grande. Então isso é importante para o rodeio, ter pessoas investindo. Nós temos que ter essas pessoas apaixonadas por rodeio, como nós éramos apaixonados por rodeio. Nós parava há 6 meses da nossa vida só para fazer rodeio. E tinha de melhor em termos de tudo, o melhor som. Nós queríamos ter o que tinha de melhor aqui para presentear esse povo em Novo Horizonte, mas a movimentação dessa cidade, que no mês de maio já não tinha mais hotel, na cidade, já estava tudo reservado, a gente recebia aqui mais de 60 organizadores de festa. Então os organizadores de festa, todo mundo queria estar aqui no Novo Horizonte para prestigiar. Então isso era uma alegria muito grande que a gente tinha também. Então Novo Horizonte, eu acho que fazer essa festa, primeiro para o povo, segundo para toda uma região. Era vários estados, nós tínhamos excursão do Rio Grande do Sul, excursão do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Então assim, era uma alegria muito grande, a cidade parava para ver o rodeio. Isso rodeio em outubro, né? Na data de Nossa Senhora Aparecida. Isso era uma tradição que tinha e a gente sempre respeitou essa tradição. Mesmo Novo Horizonte fazendo seu aniversário no dia 28 de outubro, nós fazíamos esse rodeio no dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, sempre fazendo parte dessa data. Outra coisa interessante é que no dia 1º de setembro, nós começávamos com as propagandas de rua. E a gente contratava 3 caminhões de som, aqueles caminhões muito grandes, andando toda uma região e o estado de São Paulo inteiro. E aqueles caminhões aqui no Horizonte paravam, alarme de carro, nossa, era um fuzuê, mas era uma grande alegria, né? Tivemos grandes patrocinadores aqui, não posso esquecer de agradecer a Cristal. A Cristal que foi um parceiro meu desde o primeiro evento, acreditou, aqui que ela fez o primeiro camarote, aqui que ela fez a primeira lata que ela fez com o logo de uma festa, foi o Rodeio de Novo Horizonte, 1,5 milhão de lata. Então assim, são pessoas que eu nunca posso deixar de agradecer. A própria usina São José da Estiva, a Rosalito, a Souvenir, a Pralana, entre outros, né? Então eu acho que o Rodeio de Novo Horizonte acreditou, e não só show é importante, mas a festa como um todo. Nós tínhamos aqui também eventos para um senhor de idade, nós tínhamos a fazendinha, uma pequena exposição de animais, nós tínhamos um parque muito grande. Então o rodeio não é só show, o rodeio não é só rodeio. O Novo Horizonte conseguia fazer um mix disso tudo, e por isso que atraía tanta gente. Sou Cleberson Benevenuto, fiz parte da comissão organizadora da Festa do Peão de Novo Horizonte desde 2005, né, até o seu último ano, que foi em 2009. Fui convidado pelo até então presidente Antônio Carlos, português, e
nós fomos convidados para fazer parte da comissão e cuidar da parte de camarim, cuidar da parte de artistas, né, e fazer parte realmente da organização da festa. Mas naquela época, grandes shows Novo Horizonte recebeu. Tivemos aqui no Novo Horizonte um recorde com o show de Edson e Hudson. Tivemos também, logo quando estourou a dupla Vitor e Léo, Novo Horizonte recebeu essa dupla, muita gente, não cabia tantos carros no estacionamento, e eu lembro muito bem disso. E como a gente fazia parte, eu, junto com o Alvane Soares de Lima, o Luft, o Jamel, nós também ficamos muito gratos de fazer parte dessa comissão e, além do mais, fazer parte desse sucesso daqueles anos da festa de Novo Horizonte. Os artistas dormiam na cidade, ficavam na cidade, nos hotéis da cidade. Era uma exigência da comissão organizadora. Por quê? Para que eles realmente sentissem o calor humano aqui de Novo Horizonte, né? Quando chegava, era hospedado, e essa era a parte que nós fazíamos, receber eles, levar para dar as coletivas de imprensa. Também em alguns momentos tinha aqueles atrasos onde o público já estava ansioso para o artista se apresentar, tinha aqueles atrasos, era a nossa parte de ficar cobrando para acelerar, para ir logo. Sempre o horário marcado era o máximo possível de cumprir, essa era a nossa parte. O interessante é que era exigido pela comissão dos cantores sempre fazer o show ao vivo. Aqui não tinha playback, a comissão da festa não permitia, era uma das exigências dos cantores virem para Novo Horizonte e realmente fazer o show ao vivo, cantar ao vivo. Não se aceitava aqui playback naquela época, principalmente. Então a comissão exigia. Além do mais, eles tinham que cumprir uma agenda de entrevista para as rádios, jornais, revista da cidade, tinha que cumprir essas entrevistas, né? Tinha toda essa agenda e fazia parte da nossa comissão, eu, o Alvane, como eu disse, o Luft, de cuidar dessa parte, de organizar, além do mais, do camarim também dos artistas. Tinha algumas exigências, algumas curiosidades, entre elas umas curiosidades num show de Sandy Júnior, e até bom para as pessoas saber, uma coisa que foi exigido nesse camarim foi macarronada, que deixou todo mundo um pouco aí surpreso, porque, né, um artista exigir macarronada. Já o Daniel exigiu um prato diferente, né? Ele exigiu aí um arroz, feijão e ovo, umas coisas que muitas vezes a gente achava que o artista queria, né, aqueles pratos todo diferenciado, e tinha algumas humildades. E tinha outras coisas também, né? Zezé de Camargo e Luciano, na época, exigiu camarins separados, não queriam ficar juntos por algum outro problema. Então, fazia parte de nós organizarmos isso daí. Alô, meus grandes amigos. Aqui quem fala é Rudinei de Biase Filho, o popular Rudinho Biase, pecuarista e locutor de rodeio de todo o Brasil. Eu venho de uma família tradicional do rodeio, eu desde os meus 4, 5 anos de idade. Eu comecei a entrar no rodeio, a atuar no rodeio em 1978. Eu toquei de 78 até 1989, como tropeiro, peão e fazia provas equestres. Depois, em 1989, foi a primeira narração de Rudinho Biase. Em 89 surgiu o Rudinho Biase para o rodeio como locutor de todo o Brasil. Eu tinha todas as imagens do rodeio e me inspirei. Tinha o Barra Mansa, que é daqui da cidade, aí tinha o Zé do Prato. E aí eu peguei e foi muito rápido a minha aparição no rodeio. A hora que eu vi, em 90, eu já estava narrando grandes festas. Foi um ano só de pequenos rodeios e depois as grandes festas do Brasil. Aí foi quando eu já conheci o Jorge Moisés e a gente gravou. Eu gravei meu primeiro CD. Tem 4 CD gravados. Durante as trajetórias, muitas coisas boas, muitas coisas ruins. Nas arenas acontecem tantas alegrias, mas acontecem tantas coisas que a gente não gosta que acontecem. Acidentes, fraturas, peões que machucam seriamente. E já fui atropelado por boi, por cavalo. E o rodeio é uma paixão que não acaba. Eu cheguei a fazer média de 35 rodeios ano. Para poucos locutores isso.
O rodeio é uma tradição profundamente enraizada em Novo Horizonte. E até os dias de hoje, suas raízes remontam os tempos de vaqueiros e trabalhadores rurais que usavam suas habilidades de montaria para o trabalho diário.